Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada. 5 crianças sofrem abuso sexual. A gente está no mês de maio, Maio Laranja, que é uma campanha para conscientização do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre estatística, porque o intuito é que eu sempre vou falar, né? Quando eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia, as pessoas vêm buscando o tratamento para insônia, depressão. E no decorrer da hipnoterapia, que é a terapia que utiliza a hipnose para o tratamento, acaba acontecendo a descoberta, né, que a insônia e a depressão é uma consequência de um abuso sexual. Quando a pessoa estava com, a maioria dos casos que eu peguei, menos de 7 anos, né? Então, é uma criança que está vulnerável, não é sempre crianças pobres, crianças que não têm estrutura familiar, porque normalmente ele acontece com uma pessoa de confiança da família do responsável. Então, não significa questão de classe social, poder aquisitivo. Esse abuso, a gente costuma falar que o abusador e a criança, eles estão no mesmo nível, na mesma classe social. E aí, com isso, a gente, independente de se for rico, classe média ou pobre, a criança tá ali sofrendo esse tipo de abuso. Então, mês de maio, Maio Laranja, eu vim trazer aqui, através da cartilha Maio Laranja de 2021, feita pelo governo federal, algumas estatísticas que são tiradas de artigos científicos, de pesquisas, que mostram alguns tipos de estatísticas, né? Então, aqui no Brasil, 1 em cada 5 crianças, ela sofre abuso sexual. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4, né, mulheres sofre algum tipo de abuso sexual antes de chegar aos 18 anos, né? A idade em que o abuso sexual se inicia geralmente é entre 6 e 12 anos. Eu até discordo um pouco, porque a maioria dos casos que eu peguei de abuso sexual na hipnoterapia é sempre menor do que 7 anos. E a idade em que o abuso sexual é mais frequente varia dos 8 aos 12 anos. Então, crianças com menos de 7 anos sofrem. E muitas das vezes elas sofrem abuso sexual e muitas das vezes não, né? Eu tô falando da minha experiência, né? A maioria das vezes as crianças que sofrem abuso sexual, elas não entendem que estão sofrendo abuso sexual. É uma brincadeira, é uma forma de carinho, conforme o abusador explica para a pessoa. E com isso, ela tem uma confiança muito grande. Ao adentrar a pré-adolescência, adolescência, que ela entende o que é sexo, e aí ela entende o que ela passou anos atrás, ou que às vezes ela ainda vem passando, ela é uma quebra de confiança muito grande, né, naquela pessoa, porque ela confiava, ela achava que era uma brincadeira, que era uma pessoa de confiança. E aí acontece, né, a amargura, a culpa que a vítima sente e sofre. Ela sofre muito com culpa, ela sente muito um sentimento de que a vida dela não vale nada porque ela não soube, né, se defender, ela não conseguiu se defender. Ela estava ali fazendo uma coisa que é repugnante para ela, então ela não sente mais o sentido da vida ali. E como eu, né, decidi especializar com a questão do abuso sexual no tratamento de hipnoterapia e coach de sexualidade, eu acabei percebendo também que não é só o padrasto, não é só tios e avós. Acontece também com pais, irmãos, então é muito mais próximo do que a gente imagina. E não são famílias extremamente desestruturadas. Então, são famílias, às vezes, né, que o pai e a mãe é casado, ele tem anos, que tem os irmãos,
e às vezes, né, a vítima, ela fica ali convivendo até os 18 anos com o abusador, a pessoa. E quando é a criança, é a falta de, né, que o irmão é criança e também abusa, é a falta de também cuidado dos pais, né, de não verem isso acontecendo. E a criança, às vezes, né, como abusando ali, ela não tem também completa, né, crianças de 8, 9, 10, 11 anos que abusam de outra criança, que tá ali naquela questão de hormônio, ela não tem essa noção do que ela tá fazendo. E aí, com o tempo, né, vão tendo essa noção e aí traz para a vítima muito essa culpa, né, que é uma pessoa de confiança do ciclo dela. Então, por isso que é importantíssimo trabalhar essa questão, porque é uma culpa que não tem como você esquecer, né, passar alguma coisa por cima e falar assim que não vai acontecer, né? Não vou trazer mais. E aí, como eu falo, né? Nosso cérebro, ele aprende por dor, amor e repetição. E aí a gente cria os gatilhos, porque pela dor, pelo amor, né? Você cria aquela memória muito forte no cérebro. E aí a repetição também, porque a maioria dos abusos não acontece uma vez só, não é um fato isolado, né? A vítima sofre várias vezes. Já, né, tive relatos de que engravidou do pai, várias outras questões nesse sentido. Então, é sempre bom entender que o trauma fica, porque é uma emoção muito forte. E aí a criança, ela vai crescendo, vai entendendo. E conforme ela mais entende, mais a emoção aflora. E a vítima vive com muitos gatilhos no dia a dia. E aí, esses gatilhos acabam fazendo com que a criança e adolescente, ou mesmo adulto, reviva o abuso durante a vida dela inteira. Porque o gatilho, ele funciona como um start, né? Um começo daquela memória. E o nosso cérebro, ele não entende o que é imaginado ou o que é real. Então, vamos supor, quando você já colocaram um estudo científico colocando eletrodos na cabeça da pessoa, e falaram assim, fecha os olhos e imagina que tá segurando um celular. Aí viram quais foram as áreas do cérebro ativadas. Agora abre os olhos e segura esse celular. As mesmas áreas foram ativadas com a imaginação ou com o ato real. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi feito para nossa sobrevivência. Então, ele não pode ficar analisando a situação para ver se é real ou se é imaginário. Tanto é que se você está assistindo televisão e vem uma cobra e avança no vídeo, a primeira reação que você faz é ir para trás. Seu cérebro ele vai reagir para te defender. Aí depois de uns segundos ele fala, não, agora é televisão, não vai chegar perto de mim, não precisa de eu sair correndo. Então, esses primeiros, né, 1/20 de segundo que ele toma a decisão é para sua proteção. E o gatilho, ele acaba sendo isso. Acontece, né, um cheiro, um toque, um barulho que remeteu a pessoa, a criança, aquela cena do abuso que ela teve lá, ela vai viver aquilo no organismo dela, quimicamente, né? Substâncias vão ser liberadas como se ela estivesse de fato acontecendo com ela. Isso serve para qualquer tipo de trauma. E aí, com isso, ela vai revivendo e transborda o copo em crise do pânico e depressão. Então, é mais ou menos isso que funciona, né, o nosso cérebro, e por isso que é importante a gente falar do Maio Laranja, do abuso sexual com crianças, com adolescentes, que não são pessoas de fora, são pessoas de confiança dos pais, de confiança da criança. Então, então, Gabriela, como que eu faço? Se eu tenho, né, eu vou ficar desconfiando de todo mundo, não vou entregar meu filho na mão de ninguém, vou ficar 100% grudada com ele. Não. Primeira coisa, educação sexual. Desde os 2 anos de idade, começou as primeiras palavras, a criança ela tem que entender que ela tem, né, a vulva, ela tem a vagina, que é um lugar que não é todo mundo que pode colocar a mão,
que não é um lugar íntimo, que ela não pode mostrar para qualquer um, que se alguém pedir para ela não mostrar e contar para a mãe. Então, é trazer essa educação sexual para criança desde os 2 anos de idade. Porque se começar nos 10 anos, que é normalmente quando começa na escola e tudo mais, que é a prevenção da gravidez, né, do pré-adolescente, mas não tem a prevenção do abuso sexual, que é o antes. Então, tem que trazer essa educação sexual do corpo, da consciência do corpo, quem pode pôr a mão aonde, onde, como, e sempre trazendo o ouvido atento para a criança. Então, se a criança não quer sentar no colo do tio, então vamos falar pra criança respeitar. Então, se ela não quer sentar, não tem que obrigar, falar que o tio é legal e que tem que sentar no colo. Tem que alertar e entender por que ela não quer sentar ali no colo do tio, né? Então, por que ela não quer dar beijo e abraço em fulano? Ela não é obrigada, ela não tá sendo mal educada, né? A gente não sai beijando e abraçando só porque os outros estão fazendo, né? A gente tem essa escolha, né? A gente dá um oi de longe quando a gente não tá disposta. Então, por que a criança tem que ser obrigada, né? Larga de bobagem, seja mal educada que o tio vem dar um abraço. Não, por que ele não tá querendo dar um abraço? Por que ele não quer sentar no colo? Escuta a criança, né? Demonstre confiança, porque a criança, na maioria das vezes, depois que ela entende que ela sofreu abuso sexual, ela não conta pra ninguém, porque como é uma pessoa de muito próximo da família, ela sente que ela sente que vai arruinar a família. Então, que ela vai trazer mais um peso. E aí ela convive com esse peso sozinha. E aí, trazendo, né, esse peso, ela prefere o quê? Ficar com ela do que compartilhar, né, e colocar a culpa no responsável, que de fato foi, né, o pai, o tio, o avô, o vizinho, ou a pessoa que cometeu o ato ali com ela. E aí, essa semana eu também vou falar que não é apenas abuso sexual quando tem o toque físico, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, vai entender um pouco mais sobre as estatísticas, né? Então, 20 a 35% dos agressores sexuais foram abusados sexualmente quando criança. E 50% deles foram vítimas de maus tratos físicos combinados com abuso psicológico. É um outro fator também que a gente busca entender, que é também aquela pessoa que abusa, ela foi abusada e às vezes ela apenas sente excitação, né, ou prazer com aquela situação, porque também gerou um gatilho, né? Ela tem muito da culpa, às vezes a criança às vezes sente, né? Depois o abusador, a vítima sente culpa, porque às vezes, por mais repugnante que seja o ato, ela sentiu de alguma forma prazer. Por quê? Porque você tá tocando em zonas exógenas, e aí se ela já né, tem hormônios, já é pré-adolescente e tudo mais, pode sentir prazer, e ela se sente culpada por sentir também prazer, e aí isso é bem complicado, porque ela não aceita nem pra ela mesma, né, então ela fica renegando, e a falta de aceitação dificulta, né, então, muito disso que a gente vai trazer. Essa outra estatística também, que os abusadores normalmente eles foram abusados, isso também é muito verídico, porque o abusador, ele muitas das vezes, né, ele foi educado dessa maneira. Então, ele foi abusado e ele sente prazer só com abusando de alguém, porque ele já, né, criou ali psicologicamente esse gatilho, e sexualmente falando é o que dá prazer para ele. Então tem que fazer um tratamento todo, né, médico, né, de saúde, com psicólogos, psiquiatras, para ele, né, tendo consciência, né, do crime que ele está cometendo, trabalhar tudo isso para não vir a cometer mais. Então já existe, né? A gente pensa que não, mas o abusador ele tem essa consciência e
pouco, né? Mas alguns já buscam tratamentos. Então, só que é um assunto que eles não gostam, né? É um assunto tão tabu que não pode ser falado, né? Então, quando a gente fala das consequências do abuso sexual, não podemos falar, porque de alguma forma vai estar falando de mim. Então, é muito complexo esse assunto, por isso que quanto mais a gente falar, mais a gente traz a lucidez aí para que ele não aconteça mais, né? Que a criança, ela entenda o que está acontecendo, que ela entenda que não é uma brincadeira, que não é uma forma de carinho, desde os primeiros anos de idade, e que ela possa, então, falar para o responsável abertamente, e aí medidas serem tomadas para que depois, né, lá no futuro, não precise ser um adulto aí com várias sequelas e consequências disso tudo. Então, é isso. Eu espero ter ajudado aqui nesse minuto. A gente vai falar um pouquinho a cada dia e trazer um pouco mais dessas estatísticas aqui, né? Dos abusos com crianças e adolescentes. Entender, né? E mostrar também que é uma estatística absurdamente grande, né? É comum, né? Os dados. E que você não está sozinha, né? Que não aconteceu só com você e que tem como sim a gente trabalhar e ressignificar esse trauma para você não viver com isso a sua vida inteira, com esses gatilhos e com essa sombra aí, com esse medo e muitas das vezes até pensamentos, né, que chegam para mim de pessoas com pensamentos suicidas, porque invalida toda a vida dela aí esse repúdio do que aconteceu com ela. Então, a gente trabalha em cima disso, pra gente ressignificar e trazer esse amor próprio, né? Tirar essa culpa do ombro e ficar mais tranquilo aí pra pessoa ter um amor próprio, um novo relacionamento, uma vida mais empoderada, e que esse fato não seja, não guie a vida dela, né? Que esse fato empodere a vida dela, mas não guie a vida dela, não seja determinante para a vida dela, né? Que ela traga como um fortalecimento, um poder para ela desenhar a vida dela através, né, de tudo isso que aconteceu, ela se empoderar e desenhar o caminho dela. Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário. Se vocês assistiram aqui, dá uma curtida e compartilha com quem vocês acreditam que precisa ter. Principalmente pais. Pais precisam saber dessas estatísticas. Pais precisam saber que isso acontece muito, né? Então, compartilhe, porque a gente precisa trazer essa conscientização também.